Olá, meu nome é Ronaldo Pagotto, sou professor da EPD. Estamos aqui no tema da formação econômica e social brasileira. A aula de hoje é sobre o colonialismo e o capitalismo. Nós vamos ver um pouco do que esses dois modos de produção, um em curso e um outro com traços ainda em curso, têm repercussão na nossa formação econômica e social brasileira. Nós tratamos na última aula do processo do feudalismo e do mercantilismo. Nesse processo, as classificações adotadas são classificações mais gerais. Na historiografia você vai encontrar classificações desse tempo com alguma distinção. Alguns autores não trabalham com a classificação de mercantilismo como um período, trabalham como só feudalismo e capitalismo, outros já acentuam essas duas. Nós vamos fazer uma coisa combinada. Por quê? Olhar o estudo só do feudalismo e do capitalismo dá pouca margem para compreender o que se passou aqui. E só olhar o que se passou aqui também parece que autonomiza a história brasileira desde 1500 com o que está acontecendo lá fora, né? Porque vai tentar olhar de dentro para fora o que é a história brasileira e nós vamos ter algumas dificuldades que nos próximos encontros nós vamos identificar melhor para ficar mais claro. Então nós estamos olhando uma visão sistêmica, né, do sentido mais geral, e até agora nós olhamos um pouco para o sistema mais geral do modo de produção. Principalmente na Europa, o comunismo primitivo, o comunitarismo também chamado, né? O escravismo, nós olhamos depois o feudalismo, e um traço do feudalismo distintivo é um período do feudalismo mais puro, aquele período de conformação dos grandes reinos e do absolutismo, e do período do mercantilismo, que é um período de abertura comercial que vai favorecer a destruição daquela economia feudal de superexploração do campo. O colonialismo não é um modo de produção específico. Ele é um traço, uma característica bastante importante do modo de produção em transição, da final do feudalismo e mercantilismo para o novo modo de produção capitalista. E esse colonialismo tem total relação com a história brasileira, com o processo de formação do nosso povo, da nossa economia, da nossa realidade, da nossa cultura. Por isso que a gente vai olhar um pouco para esse processo. Nós olhamos que o mercantilismo, ele expandiu o mercado comercial em rotas comerciais, restabeleceu essas rotas comerciais, né? Ele deslocou a população do campo para as cidades, fornecendo mão de obra para as manufaturas, para a área comercial, tanto na mão de obra como soldados, como comerciantes, mercadores, como auxiliares desse processo, e mão de obras também no artesanato. E o mercantilismo vai inaugurar também um desenvolvimento tecnológico que é a navegação de grande escala, a navegação continental. Até então você existia a navegação há séculos, milhares de anos, existente a navegação de curta distância. Agora nós estamos falando de uma navegação intercontinental, essa navegação para além das fronteiras próximas, então é um processo que exige um enorme desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento dessa área vai exigir muita mão de obra. O sujeito vai trabalhar como navegador, vai trabalhar como aquela que vai organizar a referência da navegação, que é um navegador de mais capacidade. Ele vai servir como mão de obra para o trabalho da navegação em si. Ele vai ficar como cozinheiro, ele vai ficar como força militar desse empreendimento. E esse empreendimento vai exigir muito recurso, acumulado na fase comercial. Nós vamos lembrar aqui, como era o acúmulo na fase comercial. Eu compro barato e vendo caro. E, residualmente, eu transformo matéria-prima em uma outra mercadoria através da manufatura já em desenvolvimento, lá durante o feudalismo. Muito bem. Esses empreendimentos ganharam nomes de empresas, inclusive Companhia das Índias, eram sociedade de ações, eram sociedade com capital misto, capital vindo do Estado, capital de outros povos, né? Uma conjugação de capitais para fazer o desenvolvimento dessas rotas intercontinentais, buscando matéria-prima, buscando áreas para exploração de mão de obra e para produção. Nós também identificamos que nesse período, do final, no século XIV, XV, nós tínhamos na Europa a peste negra, nós tínhamos na Europa a crise entre a Inglaterra e a França na Guerra dos 100 Anos, nós tínhamos as guerras camponesas que geravam uma crise na produção agrícola com destruição, queima,
e fuga dos camponeses, êxodo bastante avolumoso. E nós tínhamos também as reformas protestantes, que quebravam aquela unidade ideológica que nós dissemos lá no começo da aula passada. O clero para salvar a sociedade. Os nobres, também lembrando vocês, os nobres eram os hábeis na luta, na condução, eram guerreiros na defesa, e os servos e os vassalos na produção agrícola, principalmente os servos, porque os vassalos eles eram explorados pelos senhores feudais, mas também eles exploravam os servos porque eles distribuíam a terra, né, e eram também militares. Muito bem, e nesse processo, Portugal e Espanha estão em razoável estabilidade. Reinos que eram divididos em famílias, em uma divisão que lá no século XIV para XV houve uma disputa, né, se o reino ia ficar mais próximo da Espanha ou não. Houve uma autonomização, o reino ficou puro português. Ali sim, a primeira grande aliança da burguesia com o reino, o Estado absolutista. E esses dois são os países que lideram esse processo inicial desse mercantilismo. Esse mercantilismo, então, vai descobrir fronteiras para além do mundo. Essas fronteiras precisam ser divididas. A Igreja Católica é a primeira a realizar um processo de divisão. Uma bula papal lá de 1493 vai dizer o seguinte: do Cabo Verde para o oeste, tudo que for encontrado a 100 milhas de Cabo Verde no oeste para frente é de Espanha. E até 100 milhas de Cabo Verde é de Portugal. Isso então é a forma de dividir o mundo naquela lógica das duas grandes potências. Potências, lembra vocês, duas grandes potências, porque Inglaterra e França, que eram potências grandes, também estavam em guerra, em situação bastante difícil. Esse é o primeiro tratado para regular a colonização. Esse tratado gera muita inquietação, muita disputa. Portugal tensiona bastante e consegue no ano seguinte, em 1494, promover um tratado das Tordesilhas, que vai ampliar essa fronteira, ao invés de 100 léguas, para 370 léguas. Foi aí que ela alcança o limite brasileiro, o território brasileiro passa a se dividir em dois. E só vai acontecer a mudança disso quando os dois reinos se unificarem e tacitamente o Tratado de Tordesilhas ir para as Cucuias. O nome colônia vem lá do Império Romano para dizer o seguinte: a metrópole é o lugar de vida, a colônia é onde eu exploro para a produção de agrícola. Então ficou associado a isso a ideia de colonização das colônias como áreas de produção, de abastecimento. E as colônias nós podemos dividir na colonização antiga, que é essa colonização lá do mercantilismo, com o neocolonialismo do século XIX e século XX, que é bem distinto, apesar de manter traços semelhantes entre eles. E essa colonização ela tinha duas distinções. A colônia de exploração é o que a historiografia mais comum trata, e a colônia de povoamento, ou uma relação de colonização no sentido mais amplo, de ocupação territorial, transferência de populações e etc. E essa relação de meramente exploração. A primeira pode ser identificada nos Estados Unidos, foi a Nova Inglaterra. Uma parte da Inglaterra se desloca para os Estados Unidos para conformar ali uma Nova Inglaterra, era assim que era chamado os Estados Unidos. Assim também aconteceu na Austrália, assim também aconteceu com o Canadá. E do lado de cá nosso, na América Latina como um todo, na África como um todo, na parte da Ásia, as colônias eram colônias de exploração. Muito bem. Essas colônias, é importante ficar claro, a colônia não tinha autonomia nem militar, nem política, nem econômica, nem cultural. E o papel principal da colônia era bem servir. Essa era a função da colônia. Essa era a função daqueles territórios, entre aspas, descobertos pelo mercantilismo expansivo. Esse servir, esse melhor servir, se dava em várias formas. A exploração da mão de obra escrava, o fornecimento de matéria-prima, mecanismos de trocas desiguais. Isso aconteceu durante muito tempo com o Brasil, por exemplo, em que ele tinha uma vinculação, só podia exportar para Portugal e comprar de Portugal. Portugal comprava barato os produtos brasileiros, já no momento em que o Brasil tinha também uma população e setores produzindo aqui, já no século XVII, XVIII, e vendia caro. Esse processo gera um déficit. Esse déficit é parte de um quarto item desse mecanismo de exploração, que é o endividamento.
E o endividamento é uma coisa que persegue o Brasil desde o período colonial até o período moderno, até o século XXI, para se dizer mais claramente. Esse processo também de exploração colonial ele gera uma atrofia da colônia. A colônia não podia produzir aquilo que a metrópole produzia. Não podia produzir aquilo que a metrópole não necessitava. A função na produção da colônia era abastecer a metrópole. Era alimentar e abastecer com aquilo que a metrópole definia como necessário, prioritário e importante. Por isso que o primeiro empreendimento nas terras brasileiras, nós vamos ver isso no próximo encontro, foi transplantar para cá uma tecnologia de produção vinda dos Açores, com o produto vindo de lá, que é a cana, com capital holandês e de outras partes do mundo, para fazer aqui uma área de produção de açúcar, a primeira grande matéria-prima de consumo mundial. Muito bem. Esse processo de colonização, ele vai gerar uma atrofia dessas economias coloniais. Ele vai gerar uma hiperexploração dessas economias, porque o papel dessas economias é meramente abastecer as metrópoles, a metrópole. Por isso que o sistema colonial garantiu a Inglaterra, por exemplo, que não tem uma produção de ouro irrisória, para não dizer que inexistente, criou condições para a Inglaterra estabelecer um padrão ouro monetário mundial. Então, é essa relação colonial que assegurou a pujança nas metrópoles. Portanto, quando a gente estuda o desenvolvimento da metrópole, a gente tem que entender que esse desenvolvimento não tem autonomia. Ele está diretamente associado com o que a metrópole fez no interior das colônias. Em resumo, um importante pensador do século XIX vai dizer: para que existisse trabalho assalariado no centro da Europa, foi preciso existir trabalho escravo na ponta. Essa é a condição, essa é uma frase de Karl Marx. Portanto, essa colônia, então, ela vivia de uma relação de superexploração do trabalho e aqui realizava, então, uma produção meramente para abastecer esse mercado mundial. Muito bem. Agora, o objeto principal desse tema, que é o capitalismo. O capitalismo ele nasce nessa transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Na aula passada, nós vimos que a crise do feudalismo, em que essa burguesia, com uma potência econômica já estabelecida, financiando o Estado absolutista, promovendo então a unificação em reinos que deram a origem às nações modernas, tinha uma discrepância com as relações na política e as relações de produção ainda muito feudais. Esse desarranjo foi resolvido com uma revolução. Essa revolução foi a Revolução Burguesa, que acabou com o antigo regime e inaugurou o período do capitalismo no mundo. Não que as condições que marcam e caracterizam o capitalismo já não existissem, mas é quando elas se tornam hegemônicas na sociedade. Essa produção, então, capitalista, ela tinha alguns eixos destruturadores. Primeiro que, diferente da exploração em todos os modos de produção anteriores, que se dava com um mecanismo de coercitivo, o servo ele não tinha autonomia. Ele não podia escolher se ele queria vender o seu trabalho para outro. Ele tinha uma dependência direta da terra. Ele não tinha, ele tinha que, para sair daquela condição, ele tinha que fugir. Mais adiante ele tinha que conformar um excedente econômico e em algumas situações ele conseguia comprar um território. Mas isso foi logo mais para o fim do feudalismo. Mas o servo ele tinha uma coerção física, uma coerção direta para produzir. O capitalismo, não. Esse processo de exploração não é baseado numa coerção física. Esse processo é baseado é muito mais sutil, é muito mais opaco. O assalariamento é o eixo central de produção e de exploração do capitalismo. Importante reforçar. A exploração nos modos de produção anteriores dependia da força, basicamente da força. O capitalismo, ela não depende da força, porque esse trabalhador é livre, em tese, para vender a sua força de trabalho para quem quer que seja. E o empregador o contrata pagando um salário. A justificativa histórica é que o salário seria o pagamento pelo trabalho feito. Diversos pensadores, sejam liberais, sejam da economia
burguesa, da economia política clássica, sejam da economia política crítica, sejam de um pensamento mais progressista ou não, concordam. O salário paga parte daquilo que é produzido. É aí que está o eixo da exploração, que diferente dos períodos anteriores, ela não se dá na compra barata e na venda cara. Isso também. Mas nesse período, a exploração é o trabalhador produz uma quantidade de riqueza e o salário é apenas uma parte do que ele produz. Esse excedente econômico é o que sustenta, é o motor desse processo do capitalismo. Portanto, se a exploração no capitalismo ela é opaca, porque ela fica escondida no salário, a mensagem sempre é: o salário é o pagamento pelo trabalho feito, o que nós sabemos que é uma verdade bastante relativa. A maioria dos historiadores, dos economistas, sejam de pensamento liberal, sejam de pensamento associado ao capitalismo como um todo, sejam de pensamento mais crítico, concordam. O salário paga uma parte. Esse processo é justificado por uma questão. Esse detentor, então, do meio de produção, esse detentor do maquinário, dos empreendimentos, ele corre o risco. Essa é a afirmação para sustentar um pouco a tese de que é natural que o salário seja de uma parte, porque o empreendedor, esse capitalista, ele investe e ele corre todos os riscos. Essa também é uma verdade bastante questionável, porque nós sabemos que esse capitalista que emprega trabalho, que vive da exploração do trabalho, porque ele extrai um resultado do trabalho, paga apenas um salário mínimo, quer dizer, um salário mínimo no sentido daquele salário necessário para aquele trabalhador se manter, ele concentra e privatiza o lucro desse processo. Mas os prejuízos é distribuído e é dividido de maneira mais social. Vejam, todos os impactos ambientais. Quando esse empreendedor quebra, não é só ele que quebra, ele deixa de pagar o trabalhador, ele gera um desemprego amplo. Então, não é verdade que os riscos desse processo ficam concentrados na mão do empreendedor. Os riscos também são partilhados pela sociedade e isso, ao desenvolver do século XIX, século XX e século XXI, é muito claro que o resultado da produção gera impactos ambientais, sociais, econômicos bastante generalizados. Por isso que a gente tem uma afirmação muito tradicional de que o capitalismo é o período da sociedade em que a apropriação da riqueza ela é privada e a produção é social e a apropriação dos prejuízos e dos impactos é social também. Essa é uma discrepância desse sistema, desse modo de produção. E esse modo de produção, ele está baseado no desenvolvimento das forças produtivas. Um desenvolvimento, meus senhores e senhoras, gerou um processo de capacidade de produção jamais visto na humanidade. Superando tudo que se produzia por séculos, se conseguia produzir em anos, em meses, o que não se produzia em anos, em dias, o que não se produzia em mês. Esse é o resultado de um processo de desenvolvimento, sobretudo da capacidade de produzir, da tecnologia, do conhecimento, né? Um processo ininterrupto que vai revolucionando a capacidade de produção, ampliando essa capacidade de produção. Portanto, esse modo de produção que se baseia no assalariamento, ou seja, uma forma de explorar não vinculada e dependente da coerção, ele também tem uma salvaguarda, que é o Estado. O Estado, nascido no absolutismo, ele tem uma origem lá na fusão entre os grandes reis, parasitas sociais, digamos assim, em termos de produção, e os grandes burgueses, já comerciantes e também exploradores do artesanato, com uma pujança econômica bastante grande. Isso vai conformar grandes reinos, que vão conformar grandes nações. Essas nações conformam os grandes estados modernos, com o mesmo sistema jurídico, o mesmo sistema tributário, uma unificação linguística na maioria dos países. Todas essas são condições do surgimento do Estado moderno, que vem suplantar o Estado absolutista. Esse Estado moderno, ele detém o monopólio da violência.
Monopólio da violência parece uma frase dura, mas significa que o Estado é responsável pela proteção, pela defesa da sociedade. Essa é a mensagem principal. O que nós sabemos é que nessa defesa da sociedade, nessa defesa do processo, ele tem como eixo principal a defesa da sociedade tal como ela é. Por isso que se diz que o Estado é o mecanismo da defesa do status quo, da manutenção do status quo. Por quê? A coisa mais sagrada do Estado moderno é a defesa da propriedade privada dos meios de produção. E é esse instrumental, esse meio de produção e reprodução de bens de consumo e serviços que gera a capacidade de empregar o trabalho assalariado, explorando esse trabalho assalariado. Lembram daquela divisão, no período feudal, de que tudo que era produzido no feudalismo era produzido pelo servo e ficava distribuído entre diversas outras forças que nada produziam. Aqui no sistema capitalista, tudo é produzido pelo trabalhador, por esse que fica ali no dia a dia, transformando a natureza e produzindo, a partir das matérias-primas, produtos industrializados e etc, etc. Então, segue tendo a mesma característica. Uma classe é explorada por outras e esta classe abastece a sociedade, alimenta e assegura a reprodução e a produção e a reprodução do capital, desse investimento. Esse processo ele tem contradições. Esse processo, historiadores tratam, quando vão falar do colonialismo, com fases distintas do colonialismo, porque o colonialismo é um mecanismo para entender o que aconteceu com o capitalismo. O capitalismo teve condição de investir na moderna indústria, que exigiu investimentos a longo prazo, investimentos acumulados não só no comércio, como foi o investimento necessário para as grandes navegações. Agora é investimento garantido pela superexploração colonial. Essa exploração das colônias, que garantiu a implantação do padrão ouro na Inglaterra e etc., deu condições de investir na indústria, de investir a médio e longo prazo, para desenvolver tecnologia, ferramentas e etc., para conformar essa estrutura do capitalismo moderno. Portanto, não há que se pensar em estruturação do capitalismo na Europa Ocidental e no centro, dissociado, separado do que foi essa relação de superexploração das colônias. Por isso que o nosso estudo é um estudo sistêmico, é um estudo que parte do geral para compreender as dimensões do específico. Nesses 3 primeiros módulos, nós estamos estudando um pouco as características gerais de um processo histórico de desenvolvimento da sociedade como um todo. É claro que nessa etapa do mercantilismo, da aula passada, e do colonialismo dessa etapa, já é possível notar o quanto isso tem relação com o Brasil, o quanto isso tem relação e consequência para o nosso país e para a nossa formação econômica e social. Antes, gostaria de colocar algumas contradições que são nucleares do capitalismo para ficar um pouco mais... Vocês têm aí na tela. O capitalismo ele é baseado na concorrência direta. Essa concorrência direta se dá entre as mercadorias e se dá também entre os trabalhadores, porque o trabalhador ele se coloca como força de trabalho e ele vende a sua força de trabalho. Nesse momento, ele é mais uma mercadoria. E o capitalista, esse empregador, ele compra força de trabalho, ele compra o trabalho, assim como ele compra mercadoria, assim como ele compra ferramental, assim como ele compra instrumentos. Então, ele vive dessa relação de exploração do trabalho. Sem o trabalho assalariado, esse capitalismo, os mecanismos de exploração seriam muito anteriores e não daria a condição de ter uma superexploração. Portanto, o trabalho assalariado é um mecanismo mais moderno, mais avançado e com maior capacidade de explorar. Melhor do que foi o escravismo, melhor do que foi o feudalismo, melhor do que foi todos os modos de produção existentes. Porque ele combina o convencimento com a coerção. O convencimento é na relação de compra direta. Ele só tem a força de trabalho para vender. E ele tem que fazê-la sob o risco de morrer de fome. E a coerção é do Estado, porque ele não tem outro meio de acessar a condição de vida que não seja trabalhando. E se ele cometer qualquer deslize de meio indireto para sobreviver, roubando, coisa do tipo, o Estado vai lá e realiza a punição. E aí é a dimensão coercitiva que dessa fase
do modo de produção, ela não é concentrada na mão do empregador ou na mão do explorador, como acontecia no feudalismo, como acontecia no escravismo. Agora, o empregador é só aquele que estabelece uma relação mercantil com ele. A relação de dominação coercitiva do uso da força é realizada pelo Estado, em nome dessa sociedade, mantendo-a, que é a fim único e principal do Estado moderno. Uma outra característica importante do capitalismo é que ele tem uma produção social. Diferente de antes, dos outros modos de produção, a produção ela tinha até unidades menores, chegou a ter uma produção, um tempo de produção artesanal bastante grande, etc. Agora, a produção é social. As mercadorias são produzidas em uma sucessão, essas mercadorias são constitutivas de outra mercadoria que será gerada a partir de então. Então, cada produto, cada simples produto no capitalismo, ele tem uma história de produção muito maior do que aquela que levou a produzi-lo somente. Uma história que nasceu lá no período de extração daquela matéria-prima, de transporte daquela matéria-prima, de conversão daquela matéria-prima em uma outra matéria-prima, que é matéria-prima daquela mercadoria. Isso para mostrar que a produção é social, mas a apropriação dessa produção, do resultado dela, é privado. Esse é um eixo também estruturador e é uma contradição do capitalismo. Porque se a concorrência é uma contradição que coloca força de trabalho para disputar entre si, coloca os capitalistas para disputar entre si pela melhor capacidade no mercado, por maior capacidade de escoar suas mercadorias, essa também gera uma desigualdade, uma estrutura de contradição bastante permanente. Uma terceira é que os riscos na produção capitalista são compartilhados pelo conjunto da sociedade e as benesses são privatizadas por quem detém os meios de produção. Uma quarta questão é que esse processo a partir da monetarização da economia, você permite uma acumulação de riqueza em espécie e também uma acumulação de riqueza em espécie, que eu digo em fazendas, em terra, que é um meio de produção, ou em maquinários, em indústria, em tudo mais, mas também permite uma acumulação em moeda, em equivalente universal de troca. E essa acumulação em moeda, em um equivalente universal já no mercado mundial integrado, permite que você tenha um poder econômico guardado em banco, acumulando em juros, para investir, para comprar do comerciante que quebrou, do industrial que está mais enfraquecido. Isso vai gerando o quê? Quanto mais bem eu exploro, mais eu vou ter excedente. Tendo mais excedente, eu tenho condição de comprar outros empreendedores, outros capitalistas que estão em crise ou estão em fragilidade. Isso vai gerando um processo de concentração econômica. Uma empresinha pequenininha, na medida em que ela cresce, ela ocupa o espaço do mercado da empresa do lado, ela compra a empresa do lado, ela concentra como monopólio. Essa é a fase da livre concorrência, vai dar espaço no capitalismo, a fase da disputa de grandes monopólios. E essa fase de disputa de um grande monopólio, associada a uma quinta característica do capitalismo, que é uma produção bastante sem controle, uma produção não planejada. Essa produção não planejada gera uma produção de mercadorias, independente se o consumo e se a necessidade humana determina. Independente disso, ela produz em escala para abastecer um mercado crescente, mas um mercado que também tem outros concorrentes. Esse excesso de produção, esse excesso de capacidade de produzir, vai gerar uma condição em que esses produtores vão se rivalizar. Né? E o excesso de produto no mercado é um consenso na economia que quanto mais produto, disponibilidade de produto, se você não aumentar a escala de consumo e a capacidade de consumo, você gera crise, uma crise de superprodução. As crises são recorrentes no capitalismo. E essas crises geram o quê? São resultado da disputa entre capitalistas, e essa disputa entre capitalistas em diversos momentos do mundo gerou um processo de um acirramento que resultou em guerras, como foi resultado da Primeira Guerra Mundial, como eram as guerras do século XIX, guerras entre grandes burguesias, disputando território, disputando matéria-prima, disputando mercado para escoar e etc. Então essa é uma contradição bastante importante. Ele é gerador de crises e ele não consegue resolver suas próprias crises. Ele joga a solução das suas próprias crises para frente. Então ele vai sempre empurrando as crises para o futuro, e essas crises tendem a ter maior gravidade, maior impacto social.
Aqui, de novo, é importante lembrar, na crise do capitalismo, por mais que haja quebra de bancos, quebra de indústria, etc., o primeiro a pagar o preço é o povo. O primeiro a pagar o preço é o trabalhador. O primeiro a pagar o preço é aquele que está na pirâmide social de riquezas, na base dessa pirâmide. Portanto, é um processo bastante claro de como o capitalismo privatiza o acesso às benesses da produção e democratiza e socializa o acesso aos prejuízos e aos impactos dessa produção. Por isso que o capitalismo ele tem que destruir a economia natural. Porque a economia natural, aquela lá do camponês, ele tinha autossuficiência. O capitalismo precisa ter consumidor. Para ter consumidor, ele precisa ter capacidade de consumo. O assalariamento, então, é central para esse processo, porque ele precisa ter gente com dinheiro, com capacidade de comprar. E ele precisa ter gente com vontade de vender e necessidade de vender a sua força de trabalho. Por isso que o capitalismo é um modo de produção que estimula o êxodo rural, estimula a vinda para a cidade para trabalhar, para fornecer a mão de obra e para fornecendo a mão de obra, tendo dinheiro para fazer a compra das mercadorias. Esse é o sistema capitalista que aqui são traços muito gerais, valeria a pena depois aprofundar com estudos, e isso nós vamos deixar na área do aluno, matéria complementar, filmes, textos, leitura básica, leitura complementar, leitura ainda mais complementar ainda para que vocês aprofundem o estudo, já que esse é um tema bastante importante, mas não é objeto da nossa aula especificamente, é só dessa aula específica aqui para ajudar nesse processo de compreensão da formação econômica e social do Brasil.